pessoal, tudo bem? Professor Everton com vocês aqui mais uma vez, certo? E hoje o nosso assunto ele tem que ser muito bem cuidado, certo? Nós vamos conversar sobre textura. Textura, professor. Sim, eu queria lembrar algumas coisas importantes, sexto ano. Nós estamos falando sobre elementos visuais, certo? Os elementos visuais, eles podem ser muitos, principalmente os elementos das artes visuais, como nós já estudamos. O ponto, a linha, a forma, a cor. Tranquilo, ponto, linha, forma e cor. Agora, nós vamos trabalhar os elementos que são mais complexos, que são textura, superfície, volume e cor, certo? Esses são os quatro mais complexos. Opa, volume e luz. Calma, professor. Não é volume e cor, é volume e luz. Perfeito. Então, textura, superfície, volume e luz. Muito bem. Agora, vamos começar com textura, certo? Que é a nossa temática de hoje. Quando nós falamos em textura, nós temos que analisar duas questões. Primeira, existem texturas que não têm textura. Professor, você quer me confundir? Como assim? Existem texturas que não têm texturas. Por exemplo, a textura visual. O que é textura visual, professor? É quando eu observo uma imagem e percebo que visualmente ela é texturizada. Às vezes pela organização e às vezes pela sensação visual mesmo, certo? Ou seja, eu consigo perceber que a textura de uma determinada coisa é diferente pela visualidade. O meu cabelo, por exemplo, tem uma textura diferente dessa parte aqui desse tecido, certo? Essa diferença entre dois tecidos já fica perceptível que a textura é diferente. Ok, você não vai conseguir tocar, então para você, se você tocar aí na sua tela, vai estar uma superfície lisa. E aí, a textura vai ser apenas uma percepção visual. Ou seja, existem obras artísticas em que se eu tocar, eu não vou ter a presença de textura, certo? A textura tátil, eu só vou ter a presença da textura visual. Entendi. Então existem sim texturas que não são texturizadas. Elas são apenas texturas visuais. E essa é a grande sacada de hoje, certo? Nós vamos pensar muito em textura visual. Porque quando eu percebo uma obra artística, se você já foi a algum museu ou se você já foi a alguma exposição, principalmente com a escola, você já deve ter ouvido a famosa frase: mão para trás e ninguém toca em nada. Justamente por isso. Porque a textura, ela pode estar presente nas obras artísticas e se você tocar, ela vai acabar desgastando, ela vai sentir ali a umidade da sua mão e você vai perder, a pintura vai perdendo qualidade se todo mundo tocar. Ok, tranquilo. Então, textura visual muito bem organizada. Existem texturas que só são visuais, elas só vão poder ser aproveitadas por meio da visualidade. Você não vai poder tocar, ou mesmo se você tocar, só vai ter uma superfície lisa, ela não vai ter textura tátil. Ok. Do outro lado, obviamente, nós vamos ter a textura que tem essa qualidade específica. Texturas que não só na percepção visual, mas também no tato vão estar presentes. Então, algumas obras artísticas têm como característica, inclusive, o uso da textura. Uma pincelada mais grossa, mais forte e mais agressiva. Vamos usar os seguintes exemplos. Leonardo da Vinci com uma obra chamada Mona Lisa. Essa obra tem muitas texturas, mas elas são visuais. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Leonardo da Vinci utilizou uma técnica chamada esfumato, para que toda a percepção de pinceladas fosse totalmente retirada do quadro. A sensação de textura ficou muito parecida com a de uma foto. Então, ela se tornou totalmente visual. Agora vamos utilizar uma obra mais contemporânea, certo?
Vamos pensar numa obra que tenha uma obra do expressionismo, um período artístico mais agressivo, por exemplo. Essas pinceladas no quadro expressionista eram pinceladas mais grossas, mais fortes, e o artista não tinha a característica de fazer pinceladas leves para que a marca do pincel não ficasse expressa no quadro. Justamente nesse sentido que o professor está trabalhando a textura, que não é apenas visual, textura que tem textura, certo? Então, essa ideia de aparecer a textura, de ficar uma camada grossa de tinta, expressa também um ideal artístico. Tá, nós não estamos falando sobre diferenças de qualidade, as duas coisas são texturas, só que num formato visual e num formato realmente tátil, formato mais de textura sensível, nós podemos sentir, ok? Conseguimos fazer essa organização dos modelos de textura, certo? Agora, nós vamos exercitar a ideia de textura. Para fazer isso, nós vamos utilizar um termo que está expresso no nosso livro, porque a página de hoje, a página que nós estamos abordando hoje é a página 34. Se você quiser seguir, seria muito importante. É a sua recomendação de leitura, ok? Então, na página 34, você vai conhecer o termo frottage, um termo francês, frottage. Olha só, esse termo, ele é muito utilizado e você vai perceber como é que funciona essa técnica. Essa técnica será a nossa abordagem artística desta aula, certo? A ideia de colocar um objeto que tenha textura na parte de baixo, colocar uma folha e pintar por cima, certo? Quando eu faço essa técnica, eu extraio a textura, mas ela não fica necessariamente tátil. Eu extraio uma textura visual, certo? Nós vamos exercitar aí na nossa atividade de hoje, então esteja atento, fique com a gente e continue a atividade na plataforma, certo? Professor, espero vocês então, até mais. Tchau, tchau.